Cheguei, Brasil! Wesley Santiago, vos trazendo a palavra de Deus, com simplicidade e muita sinceridade, trazendo-vos princípios bíblicos para que você possa aplicá-los no seu dia a dia e prosperar em meio à crise. Deus, Ele quer te abençoar. Pregador, mas você sempre fala isso. Mas Deus quer te abençoar. Independentemente da sua classe social, se você é homem ou mulher, independentemente da sua cor, raça ou nacionalidade, Deus quer te abençoar. E hoje nós vamos falar sobre conflitos étnicos, xenofobia. Vamos falar sobre a mulher samaritana. Uma mulher excluída. Uma mulher filha de um povo, os samaritanos. Um povo excluído pelos judeus. E uma mulher excluída por outras mulheres. Nós vamos ver ao decorrer destas mensagens que estarei trazendo, vos trarei uma série de vídeos sobre a mulher samaritana. E sobre esta figura central do capítulo 4 do Evangelho de João. Uma mulher que o texto bíblico não cita o nome dela. Era uma pessoa anônima. Talvez não fosse relevante. Talvez não interessasse o nome da mulher samaritana. Mas a sua história a tornou figura central do capítulo 4 de João. Ela marcou a história do Evangelho. O seu nome não é citado no texto bíblico, mas aonde se pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a mulher samaritana será lembrada. Aleluia. Esta história acontece na região de Samaria, onde havia um conflito entre judeus e samaritanos. Aleluia. João capítulo 4, versículo 4 em diante. E era necessário passar em Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, e junto da herdade de Jacó que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Jesus assentou-se junto à fonte de Jacó. E já era quase a hora sexta, por volta do meio-dia. E se aproximou uma mulher samaritana. Curioso que o costume das mulheres era buscar água na fonte, na primeira hora do dia, 6 horas da manhã. O dia estava começando, elas iam ali na fonte de Jacó buscar água e depois voltavam para suas casas, logo cedo. Mas curioso que Jesus estava ali meio-dia. O horário em que o sol está alto no céu. O horário meio-dia, em que o sol está mais ardente, mais forte.
E numa região de deserto, isso faz muita diferença. E Jesus chegou ali. Jesus pede água para ela. E ela se surpreendeu. Então ela fala para ele: como é que você, sendo judeu? Os judeus eram conhecidos por ser severos observantes da lei de Moisés. Eram santos. Ainda são, né? E ela se surpreendeu pelo fato dela ser excluída das outras, porque ela estava num horário diferente, diferenciado. O pior horário do dia parecia estar ali. E ela diz: como é que você, sendo judeu, sendo um homem santo, vem falar comigo que sou samaritana? Nem as outras mulheres me aceitam? E tu falas comigo? Ela estava no pior horário do dia. Ela não se entrosava com as outras mulheres. Era excluída. Mas no pior horário do dia, às 12 horas, ela teve o encontro com o Senhor Jesus no poço de Jacó. E a samaritana se surpreendeu, porque ele se dirigiu a ela e falou com ela. Mesmo ela na sua situação, possivelmente seria uma prostituta ou coisa parecida. E Jesus, um homem santo, estava ali, sendo judeu, falando com ela, samaritana, uma excluída, no poço de Jacó. No pior horário do dia, foi ela buscar água, em que o sol estava muito forte, o sol escaldante do deserto. E ela se encontrou com Jesus. Jesus se dirigiu a ela. Jesus falou com ela. Ela se surpreendeu. Glória a Deus. Versículo 9. Disse-lhe, pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus, respondendo, disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Bom, resumindo, Jesus estava ali se comunicando com uma samaritana. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Significando assim que havia um conflito entre eles. Mas Jesus estava lá por ela. Às 12 horas do dia, sol forte no céu, e chega a samaritana. E Jesus fala com ela. Ó, o versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, tu crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Aleluia. Ó, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O versículo 24, ó. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. O que realmente importa é que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher estava ali, espantada, assustada, porque Jesus estava falando com ela, quando nem
os seus compatriotas a dirigiam a palavra a ela. E ela fala, aleluia, sobre o conflito. Os nossos pais adoravam nesse monte, e vós, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus fala assim, olha, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Ah, pregador, mas Jesus estava falando de quê? Jesus se referia ao concerto da nova aliança, que chama todos os povos à salvação. Jesus estava falando de um novo testamento. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Dizendo, nova aliança. Envelheceu a primeira aliança. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece. Perto está de acabar. O que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. A velha aliança havia envelhecido. Tinha se tornado obsoleta naquele tempo já. Mas o conflito era e é um assunto tão atual. Nós vemos que o país de Israel é um país marcado por conflitos desde a antiguidade. Ah, pregador, mas aquele Israel lá não é o Israel da Bíblia. A profecia de restauração era que Deus traria de todas as partes da terra os judeus e formaria uma nação forte. Ah, pregador, mas e o governo de Netanyahu? Aquele governo não representa a nova aliança. Representa o Velho Testamento, com as suas práticas de guerrilhas ilegais. Guerrilhas contra Gaza e os palestinos. Representa o Velho Testamento, a Velha Aliança. Eu vos recomendo que leia Deuteronômio capítulo 7. E você vai ver a ordem de Deus para destruir as nações dos cananeus. Destruir todo em volta de Israel. Mas eu vejo aqui Jesus falando para a mulher samaritana sobre uma restauração, um pacto global, para a restauração da humanidade. E o poder de Deus transcendendo barreiras culturais, étnicas e religiosas. Étnicas e religiosas. Glória a Deus. Os judeus não receberam a Cristo como Salvador. Ainda vivem no tempo da velha aliança. Ainda vivem o tempo do Velho Testamento. E o que acontece hoje na realidade, nos tempos atuais, é que eles ainda estão no Velho Testamento. E não conheceram Cristo para todas as nações. Não reconheceram o Cristo verdadeiro. Aquele que estava lá, ao meio-dia, uma mulher samaritana, excluída pelos seus compatriotas e familiares. Ninguém falava com ela, mas Jesus estava lá para falar com ela. Eu vejo por aí muita gente virando as costas para outras pessoas, fazendo distinção de cor, raça, religião, sexo, e falando que são cristãos, mas abraçando o Velho Testamento, abraçando a velha aliança, fazendo pacto com a velha aliança. Os seguidores de Netanyahu. Quem é israelita, quem é judeu, que vive no país de Israel, tudo bem, estão na deles. Mas eu vejo aqui os brasileiros,
uns crentes de meia pataca, de meia tigela, fajuto, abraçando a bandeira de Israel e saindo aí por aí, falando em marcha para Jesus. Não tem nem conhecimento do evangelho, não tem nem conhecimento bíblico, são ignorantes. Tudo em nome do extremismo, tudo em nome do paganismo, tudo em nome da velha aliança. Veio para restaurar, veio para restituir. Não se esqueçam de deixar o like. Essa história ocorre na região de Samaria, onde havia conflito entre judeus e samaritanos. A mulher samaritana não teve o nome mencionado na Bíblia. Talvez não fosse relevante ou não interessava naquele momento. Porém, ela é figura central do Evangelho de João, capítulo 4. Jesus, um judeu, quebra barreiras culturais e religiosas ao conversar com uma mulher samaritana. Conclusão: Deus ultrapassa barreiras culturais e religiosas e oferece salvação a todos, independentemente da sua origem ou condição social. Nós pregamos a nova aliança. Nós pregamos o evangelho que cura, liberta, transforma e salva. É para todos. Mas nós vimos no Brasil e no mundo a igreja que se perdeu no extremismo, renunciando ao pacto da nova aliança, que é o evangelho da paz, para viver de Velho Testamento e virando as costas para o Cristo da cruz, o Cristo verdadeiro, o Cristo que falou com a samaritana. Aleluia! É com ele que eu fico, viu? Ah, pregador, mas qual que é o seu partido político? Você é de esquerda, de direita? Eu sou de Jesus! Isso ninguém pode mudar! Glória a Deus! E eu vos convido também que façam o pacto da nova aliança. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para concluir, o versículo 27 em diante. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que tivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada. Um homem santo, judeu, conversando com uma mulher samaritana. Esse aí vai para os fofoqueiros, maldizentes, malfaladores, que gostam de suspeitar o mal. Se fosse, talvez, na igreja de hoje, talvez algum obreiro da igreja estaria dizendo: olha lá, ó, o pastor da igreja está lá, querendo pegar a irmãzinha samaritana. Essa vai para você, seu maldoso. Aleluia. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Ó, primeiro ela fala: vejo que tu és profeta. Agora ela o reconhece como Cristo. Ela o reconheceu como profeta e agora o reconhecendo como Cristo. Isso é muito importante, isso faz muita diferença, porque é a sua profissão de fé. Depois dela conhecer a Cristo, reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, olha o que ela fez. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ela. Ela foi, ó, vinde e vede, ela foi e anunciou o evangelho. Reconheceu o Cristo, fez a sua profissão de fé e foi à sua cidade e anunciou que o Cristo estava lá. E vieram todos.
Observe, imagine a cena, Jesus no poço de Jacó, no deserto, pregando para uma cidade inteira, os samaritanos, através de uma mulher samaritana, que era considerada prostituta. Deus usa o que Ele quer, da maneira que Ele quer, e a ninguém deve explicação. Este é o primeiro vídeo da série, e nós estaremos vos trazendo algumas mensagens a respeito desta palavra, a mulher samaritana, porque esta mensagem ela é rica em informações e tem muito a nos ensinar. E nestes dias atuais, nós estamos precisando muito de ouvir o evangelho da paz, o evangelho da salvação, o evangelho da nova aliança. Glória a Deus. Deus abençoe.